Olá, paz do Senhor Jesus. Estou muito contente por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos iniciando o segundo trimestre da nossa lição da escola dominical. Vamos fazer uma oraçãozinha para a gente dar início à aula agora. Fecha seus olhos. Senhor Jesus, graças te damos por essa oportunidade que o Senhor nos concede, ó Pai, neste momento, para aprendermos mais de Ti, seja sobre as nossas vidas, seja, Senhor, em cada lar, em cada coração. Assim nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. A nossa lição de hoje, o título é A Palavra Eterna Habitou entre Nós. Ela se encontra no livro de João, no capítulo 1, do verso 1 ao 5 e do 10 ao 14. O nosso texto bíblico é o capítulo 1, verso 1, que diz: No começo, aquele que é a palavra já existia, ele estava com Deus e era Deus. Em outra versão fala assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nessa lição a gente vai abordar, vai falar um pouco sobre o discípulo amado, que é João, né? E ele vai enfatizar mais a vida, a natureza de Cristo. Ele não vai se basear tanto no nascimento, como nos outros evangelhos, tá? E ele vai dividir um pouco, para a gente entender um pouco essa existência, a divindade, a trindade, e a gente vai abordando aos pouquinhos, tá? Vamos falar agora um pouquinho do primeiro tópico, que fala que a palavra já existia. Parece estranho a gente falar a palavra já existia. O que quer dizer isso, a palavra já existia, né? Então, assim, essa palavra, o apóstolo se refere chamando Jesus de a palavra, porque é o que leva, né, nosso direcionamento a Deus, e ele também é o nosso intercessor a Deus, né? E que nos faz a nosso favor. Entrando dentro dessa também, a palavra já existia, o apóstolo amado, ele divide essa existência de Deus em três partes, que a primeira parte é a pré-existência. O que é essa pré-existência? Aí você vai falar assim, que pré-existência? Jesus, o quê? Jesus já existia? Sim, Jesus já existia. Antes da criação do mundo, ele já existia. Nós temos um exemplo no Salmos 90, no verso 2, que fala sobre essa existência de Cristo. E a segunda parte é a sua coexistência com o Pai. Como que é essa coexistência? Desde o princípio, ele está junto com o Pai. Então, desde a criação, ele está com o Pai. No livro de João, no verso 10 e 30, ele fala assim, porque eu e o Pai somos um. Como que é isso, eu e o Pai somos um? Essa se refere como a trindade, né? O Pai, Filho e o Espírito Santo, já existente, nessa pré-existência sempre. E um exemplo disso que a gente pode dar para fazer uma comparação, pegar uma parte das ciências, como a água, e pegar os três estados da água, que são sólido, líquido e gasoso, e ver que nesses três formatos, a essência do H2O é a mesma, e a mesma coisa a natureza do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nessa pré-existência. E a terceira é a que fala da parte da criação, que quando Deus vai criar o homem, ele em Gênesis 1 e 26, ele fala: agora faremos o homem, né? Então, essas três partes que o apóstolo divide é para a gente já existir, porque ele fala lá, o verbo já existia. Esse verbo já existia, quem que era esse verbo? Esse verbo era Cristo. Então, antes de tudo, antes da criação do mundo, juntamente com Deus, esse verbo já existia. O tópico 2 fala que a palavra se tornou um ser humano. Quando Cristo, na realidade, o Criador conhecia, né? Ele conhecia muito bem a natureza divina e ele sabia que Adão e Eva seriam iludidos pela serpente, que eles iam, né, acabar pecando. E com tudo isso,
O pecado afastou a humanidade, o pecado ele gerou a morte, ele trouxe as suas consequências, né? Então, Deus sabia que nenhum homem seria capaz. Deus sabia que nenhum homem seria capaz de enfrentar, de conseguir vencer isso daí. Então, ele faz uma promessa que ele enviaria um Messias. Enviaria um Messias e através, para se cumprir isso, ele escolheu Abraão, descendente da tribo de Israel, né? E prometeu que através dele nós teríamos, da sua descendência, nós teríamos um Messias, que seria o Salvador da humanidade. E muitos profetas foram relatando e falavam que o Messias viria de uma família simples, humilde, nasceria de uma virgem, e através daí Deus escolhe José e Maria para que o seu plano se cumprisse. Onde Maria concebeu, e aqui a gente vai falar um pouquinho dessas três partes. Então, Deus escolheu José e Maria para ser pais de Jesus. Só que no caso, como se Deus é o pai verdadeiro de Jesus, né, que a gente entende, José e Maria, eles foram como pais adotivos. Deus escolheu eles para serem aqui na terra como pais adotivos. A gente vai entrar um pouquinho depois nessa questão dos pais adotivos para entender melhor. E como que era a finalidade deles, então, a função desses pais adotivos? A função deles era cuidar de Jesus, enquanto Jesus estivesse aqui na terra, zelando, cuidando, como os pais cuidam dos seus filhos, né? Por quê? Porque para a gente entender um pouquinho essa parte, vamos entender essa parte que fala aqui da gestação, como que foi a gestação de Maria, né? Jesus foi gerado em Maria, porque ele tinha que nascer homem, né? Ser humano, ele foi gerado em Maria, que era uma virgem, mas pelo Espírito Santo, tá? É um detalhe, assim, bem interessante que a gente tem que saber, né? Que a concepção de Maria foi um marco, ela foi um marco na história da humanidade, onde fazia parte do plano de Deus, né? Que Deus já tinha deixado claro a forma de que o menino nasceria, né? Aí essa outra parte que a gente também tem que entender é a parte que fala sobre a natureza divina. Como que era essa natureza divina? Ele sendo filho do Espírito Santo, ele era metade homem, metade, né? Metade Deus, como que é isso daqui? Então, aqui dentro da lição, a gente tem que entender que por um tempo ele assumiu a forma de homem, né? Deixou o seu trono de glória para nascer em uma estrebaria. Se Deus quisesse, Jesus não precisava ter nascido numa estrebaria, não é verdade? Porque ele, sendo Deus, ele tinha poder de mudar essa história. Mas era um plano de Deus para que nascesse humilde aqui na terra, né? Que Deus tinha outros propósitos de explicar isso, de ter essa noção de humildade, né? O quanto nós seres humanos temos que ser humilde, não exatamente nascer na estrebaria, vai mostrar que aquele que seria o descendente, né, a raiz, né, aquele que seria o salvador do mundo, se Deus quisesse, ele poderia ter nascido de uma outra forma. Mas tudo isso foi dentro dos planos de Deus. O terceiro tópico fala que os que recebem a palavra tornam-se filhos de Deus, os que recebem a palavra. A gente fala assim, os que recebem a palavra, mas todos nós não somos criaturas de Deus? Somos criaturas de Deus. Em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26 e 27, fala que Deus é o criador da natureza, do ser humano, ele criou todas as coisas, né? Mas há uma diferença, a gente tem que ver que há uma diferença entre ser uma criatura de Deus e ser um filho de Deus. Por que ser uma criatura de Deus e ser um filho de Deus, né? Porque aquele que é filho de Deus possui um relacionamento direto com Deus. É a mesma coisa a gente com os nossos pais. A gente tem um relacionamento diferente do que os que não são filhos, não é verdade? Não tem suas prioridades. Quando quer alguma coisa, um exemplo, quando quer alguma coisa, você tem a facilidade de chegar diretamente com os pais e pedir.
A mesma coisa aqueles que são os filhos de Deus, que têm um relacionamento direto com o Pai, né? E nós sabemos que o Deus é o Pai perfeito, porque existem vários tipos de pais, né? Pais que eu digo, pais e mães. Mas nenhum é perfeito, cada um tem as suas limitações, os seus defeitos, né? Eu também sou mãe, tenho meus defeitos, por mais que a gente acha que faz tudo para agradar o filho, a gente tem nossos defeitos, que às vezes a gente não reconhece, e os filhos também têm os seus defeitos, mas o pai é perfeito, com o pai não tem nenhum tipo de erro, tanto é que o relacionamento de Deus é diferente dos pais. Muitas vezes eu gosto de falar com vocês na aula sobre isso, não sei se todos já participaram da aula, mas quando eu tenho a oportunidade de falar, eu falo que o amor de Deus, ele é soberano, porque por mais que a gente erra, por mais que somos ingratos, o Senhor nos perdoa, Ele nos olha com teu olhar de misericórdia. Quando a gente erra, a gente pede perdão, o Senhor nos perdoa. E os pais não, porque às vezes quando os filhos, é só um exemplo, assim, eu tiro às vezes por mim, porque às vezes se um filho faz alguma coisa que o pai não gosta, o pai fica meio triste, né? Fica meio assim, chateadinho. Mas o Senhor não fica, Deus não fica. Então ele é um pai único, diferente. E então, quando Jesus começou a pregar, né? Começou o seu ministério aqui na terra, ele pregava e falava para as pessoas se arrependerem, falava do Pai, né? E o que que acontece? Ele convidava para as pessoas se arrepender dos seus pecados e se aproximar de Deus. E antes mesmo de Jesus começar esse ministério, João Batista, o primo dele, já saía anunciando também o evangelho. E ele falava: aí está, né? Aí está o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então ele já vinha preparando o povo, preparando o coração do povo, para o povo poder aceitar o Messias, que seria o que iria tirar o pecado, né? E Jesus pregava o arrependimento, ele pregava o arrependimento, mas também apresentava o amor de Deus para aqueles que não conheciam. Ele pegava o amor de Deus, falando do Todo-Poderoso, do Pai, né? Demonstrava o amor, a santidade, a justiça, que é coisa que às vezes a pessoa assim não tinha noção desse amor. Ele explicava desse amor grandioso, né? E ele veio para conhecer, para tornar conhecida a vontade do Pai e para cumpri-la. Então, Jesus foi quem ensinou as pessoas, diante de tudo isso, ele ensinou as pessoas a orarem o Pai Nosso, que está no livro de Mateus, no capítulo 6, no verso 9, onde ele fala, Pai Nosso que estais no céu, né? E ele traz essa introdução. E tornando-se um filho de Deus. Como que a gente pode tornar um filho de Deus? Vocês já ouviram falar nessa parte de adoção? E o que acontece? Nenhum ser humano pode ser filho de Deus, ser filho de Deus biológico, como nascer dos pais, né? Nascemos dos pais, temos uma família, então não tem como a gente ser filho de Deus biologicamente. O que tem que acontecer para a gente ser filho de Deus? Isso se dá através de Jesus. Isso se dá através de Jesus. Como assim? É uma aliança, né? É uma aliança entre Jesus e o Pai. A partir do momento que a gente aceita Jesus, nós recebemos essa aliança, né? E Deus deseja nos adotar como filhos. Por que Ele deseja nos adotar como filhos, né? O que precisa para acontecer? Ele deseja, porque nós fomos criados, é criação de Deus, e Ele deseja que nós fazemos parte dele, né? E para isso acontecer, o que é preciso? É preciso a gente querer, porque ninguém é obrigado. Deus nos dá o livre-arbítrio para nós escolhermos o que a gente acha que é melhor. Então basta a gente querer, né, para aceitar, para que sejamos filho, né, para nos tornar filho de Deus por meio da fé, né?
no momento em que recebemos a Jesus Cristo como nosso Salvador vindo de Deus. Então, a partir do momento em que a gente aceita nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. Nossa lição vai se encerrando por aqui. Se ficou alguma dúvida, pode mandar lá no nosso grupo, no WhatsApp. A gente tenta tirar da melhor forma possível. Que fique gravada no coração de vocês. Que Deus venha abençoar a vida de cada um que teve um tempinho para poder aprender dessa lição. Vamos continuar orando, crendo que o Senhor vai fazer uma obra, né, na nossa nação, né, para que essa situação venha melhorar e nós temos a oportunidade de estarmos na casa do Senhor para poder aprender, poder estarmos juntos, né? Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade e pela vida de vocês. Tenham uma boa semana, que Deus abençoe a vida de cada um e fiquem com Deus e até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir.